Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Núcleo de Formação Filosófica, dessa vez aula de conclusão do curso do Iluminismo aos Marxismos. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Bom, eu estou fazendo essa aula aqui gravada porque nós tivemos um empecilho no ao vivo e a sorte é que foi gravado na medida em que eu dava aula ao vivo, então vocês vão ter aula de modo completo aqui, não se preocupem, tá? A seguir, vamos ao panorama do marxismo, do iluminismo aos marxismos. Aproveitem, espero que sirva como uma revisão para quem assistiu ao curso inteiro. Espero que sirva como uma revisão no sentido de estímulo, né, ou uma visão primeira para quem não assistiu ao curso e que se sinta motivado a estudá-lo. O curso do Iluminismo aos Marxismos faz parte do núcleo de formação filosófica, que é a nossa escola de filosofia, com uma formação completa para você que é só um curioso e quer se tornar um verdadeiro pensador em filosofia. Nós, por tempo limitado, como comemoração de fechamento do curso, estamos concedendo um desconto de 15% para você entrar no núcleo de formação filosófica e se tornar um aluno oficial, um membro, ou como eu gosto de chamar, um João de Barro. Aquele que ajuda a construir a nossa casa financeiramente, inclusive. O link está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. E é isso. Aproveite enquanto a promoção está aberta. Ela fecha em pouquíssimos dias. Agora fique com a aula. Espero que você aproveite. Até logo. Nesse panorama, nós falaremos aqui na introdução do porquê que o curso foi estruturado dessa maneira. E aí nós faremos um resumo, uma síntese do primeiro módulo, que foi Iluminismo, do segundo, que foi o módulo sobre o Kant, do terceiro, que foi sobre idealismo e romantismo alemães, do quarto, que foi Hegel, do quinto, que foi Marx, e do sexto, que foi Marxismos. Por que o curso começou no Iluminismo? O insight fundamental veio de uma provocação dos alunos. Vocês sabem, vocês que são Joões de Barro, que em outubro, desde 2022, nós votamos anualmente qual vai ser o curso do ano, né? E ali nós fazemos meio que uma reunião geral para fazer um balanço de onde nós estamos no núcleo de formação e para onde vamos, né? Já há 2 outubros nós fazemos isso. Neste, inclusive, de 2024, nós faremos de novo. Ali, a gente fez o balanço e em seguida a gente fez uma votação e vocês me provocaram para fazer um curso sobre Marx. Esse foi o curso ganhador. Curso sobre Marx. Só que o meu desafio era falar sobre Marx à la núcleo de formação filosófica. É ou não é? E como é que é falar sobre Marx à la núcleo de formação filosófica? É falar de modo profundo. E para entender Marx, é claro que é preciso entender Hegel. E para entender Hegel, é claro que é preciso entender o contexto do idealismo e do romantismo alemães. Só que para entender o idealismo e o romantismo alemães, é preciso entender ali a que eles ambos, né, estavam reagindo, que era o iluminismo. E para entender o iluminismo, é preciso, sobretudo, entender a sua figura central, Kant. Vitor, por que não foi mais para trás? Porque uma hora tinha que ter um corte, certo? E o iluminismo costuma ser considerado como um dos marcos da filosofia moderna indo para a filosofia contemporânea. Então eu resolvi parar no iluminismo, até porque lá no núcleo de formação filosófica, nós ainda não tínhamos aulas sobre iluminismo. Nós já tínhamos aulas sobre Rousseau, nós já tínhamos aulas sobre David Hume, Kant, mas não sobre iluminismo como um todo. Então resolvi preencher esse vácuo que lá estava, e aí essa foi a proposta do curso, do iluminismo aos marxismos. E como nós aqui não temos a restrição exatamente da universidade, nós não precisamos terminar num semestre curso, então eu alonguei bastante para que o curso tivesse o tempo que ele precisasse. Por isso que o curso durou mais de um ano. Mais de um ano. Eu diria que se a pessoa entrar hoje e quiser fazer o curso, ela consegue fazer em 2 meses. Ela consegue fazer em 2 meses. Se ela assistir às aulas numa velocidade acelerada, ela consegue fazer em 2 meses. Se ela quiser ver tranquilamente, ela consegue assistir ao curso em 4 meses. Tranquilamente, assim.
Se ela quiser fazer muito devagar, ela faz num semestre. Entende? Mas esse é o objetivo aqui do núcleo. Por que nós não temos o compromisso de entregar um conteúdo que caiba num semestre? Nós temos a liberdade de fazer o conteúdo que é necessário, inclusive no tempo que é necessário. Então essa foi a proposta. É possível dizer que cada um de nós aqui que acompanhou o curso tem muito mais propriedade de falar sobre Marx do que grande parte das pessoas que falam sobre Marx por aí. Porque nós não estudamos só o Marx, inclusive. Foi um requisito que eu coloquei para mim mesmo, que esse curso teria que falar não só sobre o autor Marx, mas sobre as interpretações do Marx, para mostrar que elas divergem muito umas das outras, embora haja convergências, e para mostrar que não existe o tal do marxismo cultural. Aquele espantalho que montaram para dizer que todo mundo hoje é comunista. E que foi um grande espantalho que se montou nos últimos anos aqui no nosso país, emprestado, né, termo esse emprestado de uma guerra cultural que não começou aqui. Então, estudar na minúcia proposta para os nossos termos aqui, né? Ninguém aqui quer ser um especialista em Marx, nós todos aqui estamos querendo ser leigos cultos. Um leigo culto é aquele que não é especialista no assunto, mas quer falar sobre o assunto com propriedade, quer ir além do superficial, quer ir além daquilo que todo mundo sabe ou que finge que sabe. Então, essa foi a proposta aqui. Marxismo talvez seja um dos assuntos mais pesquisados na internet brasileira. E nós, eu tenho orgulho de dizer, percorremos uma jornada que raramente alguém percorre e temos um tesouro nas mãos, um conhecimento que raramente alguém tem. Então, isso tudo se deve a vocês que financiaram esse curso, financiam o núcleo de formação filosófica, e sem vocês isso aqui não existiria. Estou muito orgulhoso, então palmas, não só para quem fez o curso, o professor, mas sobretudo para os alunos que estão aqui presentes nessa sala de aula virtual e que fizeram esse negócio acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Vocês estão de parabéns por terem enfrentado essa jornada comigo ao meu lado. Ok? Dito isto, vamos então terminar a introdução e começar o panorama do iluminismo. Então, o iluminismo teve essa apostila aqui, ó. A capa do panorama do iluminismo foi essa aqui, né? Coloquei aqui alguns nomes que nós abordamos na época. Nós abordamos Rousseau, nós abordamos Olympe de Gouges, Voltaire, David Hume, nós abordamos Kant, nós abordamos David Pinker e o Sérgio Paulo Rouanet. Pegamos dois iluministas contemporâneos, né? Um brasileiro e um norte-americano. Eu resumi numa tabelona aqui o que é o iluminismo. Então, nota, a gente abordou o iluminismo por um texto canônico, clássico, basilar da história da filosofia, que é a resposta à pergunta o que é o iluminismo, do Kant, que foi publicado ali em 1789. Iluminismo em alemão é Aufklärung. E esse texto é basilar para entender o que é o iluminismo em termos filosóficos, certo? Aqui, o Kant explica o conceito de esclarecimento ou iluminismo, que são duas palavras que traduzem o termo Aufklärung, né? Esclarecimento ou iluminismo. Ele afirma que ocorre o iluminismo quando uma pessoa sai da menoridade que ela se impõe a si mesma, ou seja, uma menoridade autoimposta, que é a incapacidade de pensar por si mesma sem a orientação de outras. Isso é a menoridade autoimposta. Ele argumenta que a responsabilidade pela menoridade é do próprio indivíduo, porque a causa não está na falta de entendimento. Olha que curioso. Mas na coragem, mas na decisão. Daí a palavra, a frase clássica, sapere aude, tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Eis o lema do esclarecimento. Essa ousadia é manifestada no uso público da razão, entre aspas, quando qualquer um, enquanto erudito,
faz perante seu público leitor, né? Ali emite o seu parecer, a sua opinião. Trata-se do direito de criticar aquilo sobre o que alguém detém algum conhecimento, porque conhece o assunto de que fala. Por isso, o iluminismo, de certo modo, pode ser essencialmente interpretado como uma filosofia cética, isto é, uma filosofia que reivindica para si o direito de tudo criticar e de tudo duvidar, inclusive de si mesmo. Por que cética? Cética não é só a dúvida pela dúvida, o ceticismo, né? O ceticismo é, sobretudo, a investigação constante e a reivindicação de que tudo é passível de ser criticado. Isso é o ceticismo na sua origem grega, lá com Pirro de Elis. Então, o ceticismo, à la Kant, filosoficamente falando, é um movimento filosófico, é um movimento de ideias, é um movimento cultural cujo espírito é o de que é preciso criticar tudo, inclusive a si mesmo. É preciso criticar tudo, inclusive a si mesmo. O iluminismo, portanto, é um ceticismo, nesse sentido. Não porque duvida de tudo, mas porque reivindica o direito de tudo criticar. Certo? Inclusive esse mesmo. Só que esse movimento que gerou grande parte do espírito da modernidade, e todos nós que nos orgulhamos desse direito de tudo criticar, somos, de certo modo, iluministas. Nós somos, de certo modo, bastante crentes, otimistas na capacidade da razão, né? Uma vez que a crítica é uma crítica racional, nós iluministas, nós não passamos sem crítica. E a crítica veio, inclusive, de um autor que nós estudamos, né, no curso. 2 autores, melhor dizendo, do Adorno e do Horkheimer. No século XX, não mais no século XVIII, que é quando nasce o iluminismo, a Escola de Frankfurt, um grupo de pensadores críticos, incluindo Theodor Adorno e Horkheimer, desenvolveu uma crítica do iluminismo influenciada pelo marxismo na chamada teoria crítica. Em Dialética do Esclarecimento, um texto de 1944, o esclarecimento é pensado como um itinerário da razão para tornar o mundo compreensível e manipulável pelo homem. Ou seja, o ímpeto do iluminismo não seria só o de tudo criticar, mas o de tudo compreender e o de tudo dominar. O de tudo compreender e o de tudo dominar. Só que esse domínio da razão não é com base em qualquer tipo de razão. É uma razão muito bem delimitada. É uma razão, por eles denominada, na esteira de outro filósofo marxista chamado Lukács, George Lukács, de razão instrumental. Ou seja, uma razão que não se pergunta pelos fins, mas só pelos meios. Ela quer compreender como tudo funciona para aumentar a eficiência econômica. Não importa que consequência daí advenha. Só que a razão que se governa única e exclusivamente pela eficiência, escolher os melhores meios para atingir os fins já postos e nunca questionados, é uma razão destrutiva. Uma razão destrutiva. A dialética do título da obra aponta para o caráter contraditório do iluminismo. Qual é o caráter contraditório? O iluminismo promete a emancipação, ou seja, a tal da maioridade que o Kant menciona, né? O pensar por conta própria. No entanto, ele entrega dominação. Ele assegura a libertação dos mitos, né? O iluminismo é um grande movimento de reivindicação da ciência moderna. Mas vira ele mesmo uma mistificação. Por quê? Porque a razão instrumental, ela mesma nunca é questionada. Ela é sempre aceita como se fosse o modelo de pensar por excelência, independentemente das consequências a que leva. Essa é a crítica aqui do Dialética do Esclarecimento. Dialética porque tem esse caráter contraditório no iluminismo. Promete emancipação, entrega dominação. É contra a mistificação, mas ele próprio se mistifica, né? Nesse sentido. No entanto, ainda no século XX, principalmente na nossa atual época, o livro que eu peguei aqui do Pinker é de 2020, é uma tentativa de reabilitação do iluminismo, para além dessa crítica. No livro Iluminismo e Barbárie, de 1993, do autor brasileiro, pensador brasileiro, filósofo brasileiro, diplomata brasileiro,
e ex-ministro da Cultura, autor da famosa Lei Rouanet, Sérgio Paulo Rouanet, diz que a crise da modernidade é, segundo ele mesmo, uma crise de civilização. A civilização são os ideais de universalidade, individualidade e autonomia. A barbárie são os particularismos, é o anonimato, é a sociedade do consumo, é o reencantamento do mundo. São as ameaças, né? Tudo isso são ameaças ao processo democrático e à crescente desigualdade econômica. O iluminismo é defendido como um tipo ideal, né? Como algo para onde nós temos que nos direcionar, sendo uma destilação teórica do esclarecimento do século XVIII e seus herdeiros. E aí o Sérgio Paulo Rouanet não diz que o iluminismo, para ele, é só o que aconteceu no século XVIII. O iluminismo, para ele, é o que aconteceu no século XVIII e os seus filhos, por assim dizer, que ele denomina de liberalismo clássico e socialismo. Ambos são filhos do iluminismo na visão do Sérgio Paulo Rouanet. Rouanet quer que o conceito sirva de padrão normativo, algo para o que nós nos dirigimos e que serve para que nós avaliemos o nosso presente e que guie os valores culturais e políticos atuais. Então, o Paulo Rouanet é um iluminista no sentido de nós precisamos trazer de volta os ideais do iluminismo para restaurar o que a modernidade nos prometeu, mas não entregou. É isso. É isso. E no livro O Novo Iluminismo, de 2020, do Steven Pinker, que é um autor vivo ainda, psicólogo da Universidade de Harvard, professor da Universidade de Harvard, aqui ele constata a ascensão de movimentos políticos autoritários que crescem a partir da narrativa da falência das instituições da modernidade. A sua ideia, então, é reabilitar as instituições modernas, enfatizando por dados os seus benefícios atuais. A concepção de iluminismo é meio difusa, ela é histórica e conceitual ao mesmo tempo. Ele reconhece a revolução científica do século XVII, o século das luzes, né, que é outro nome para o século XVIII, o liberalismo clássico no século XIX como componentes dessa noção. Ele condensa, contudo, seu conceito em 4 outros: razão, ciência, humanismo e progresso. Na luta contra os geradores de ilusão, que ele chama de fé, dogma, revelação, a razão se refina em procedimentos rigorosos, ceticismo, debate aberto, verificação empírica, estabelecendo as bases para uma moralidade secular, alicerçada na natureza humana, em busca de avanços sociais, mais educação, mais saúde, mais bem-estar. Políticos, governos mais abertos, governos mais plurais, e culturais, penas mais brandas, mais tolerância, mais pluralidade e convívio mais pacífico. Então, O Novo Iluminismo do Pinker é um panfleto político, né? É um livro cujo propósito é defender uma certa concepção política de mundo, com vários dados científicos no meio ali. Bom, esse é o Iluminismo. E esse é o movimento, portanto, que ficou conhecido muito mais pelo texto do Kant do que por esses outros aqui. Mas a gente colocou ali um balanço. E é ele que, de certo modo, dá o tom da modernidade, numa crença absurda na capacidade racional do homem. Mas, por que isso aqui é chave? Porque o grande nome do iluminismo, que é o próprio Kant, né, vai pegar essa reivindicação aqui e vai apostar, principalmente nessa última parte aqui. O direito de criticar, inclusive, a si mesmo. O Kant é o grande filósofo iluminista que critica a razão do ponto de vista da razão. Daí, ele ser conhecido pelas suas 3 grandes obras, né? A Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica da Faculdade do Juízo. Nada mais iluminista que você criticar a razão por meio da razão. Então, um panoramazinho aqui do Kant, o projeto das 3 críticas, né? Qual que é? Crítica da Razão Pura. Crítica da Razão Pura é o conceito de transcendental, que não é o mesmo de transcendente. Não é o mesmo de transcendente. O Kant não afirmou que o conhecimento gira em torno do sujeito. É uma ideia pela qual ele é conhecido. Mas sim que a análise transcendental é central.
não a origem do conhecimento. Na época, o debate filosófico era em torno da pergunta qual que é a origem do conhecimento. Empiristas defendiam que o conhecimento nasce na experiência, racionalistas defendiam que o conhecimento já nasce com o sujeito, independentemente da experiência que ele tenha. Outro modo de falar isso é que o conhecimento não nasce, o conhecimento é inato. Inato. O Kant vai além desse debate. O Kant adota teses racionalistas e empiristas para dizer que o que importa não é a origem do conhecimento, mas sim as condições de possibilidade do conhecimento. Essa é a pergunta transcendental. Ele distingue entre o transcendental, condições de possibilidade universais e necessárias do conhecimento, e o transcendente, o além da experiência. Ele fala que não há nada transcendente em termos de conhecimento. Nada vai além da experiência. No entanto, a experiência não explica o conhecimento. Porque as condições de possibilidade do conhecimento, elas mesmas não são empíricas, embora o conhecimento nasça na empiria. Mas isso não explica o conhecimento. Ele se concentra nas estruturas a priori, ou seja, aquelas estruturas que independem da experiência. As estruturas a priori da sensibilidade e do intelecto humanos. Para eu ter experiências, eu tenho que ter uma estrutura para receber essa experiência. Essa estrutura, ela mesma, não é a experiência. Embora ela tenha que ser pressuposta para eu compreender como é que a experiência se dá. Meu intelecto, ele também tem uma estrutura. E tentar entender essas estruturas é tentar entender as condições de possibilidade de haver sensibilidade e intelecto. O grande projeto dele na crítica da razão pura é tentar entender como são possíveis juízos sintéticos a priori. Ou seja, juízos que não dependem da experiência, a priori, mas eles acrescentam informação ao mundo. São sintéticos. Ora, todo juízo que parece acrescentar informação ao mundo, ou seja, a parede é branca, a lei da gravitação universal é parará. Todo juízo, toda afirmação sobre a realidade que acrescenta informação parece partir de uma constatação empírica. No entanto, partir de uma constatação empírica, já dizia Hume, não leva a juízos universais necessários e apenas prováveis. Existe, então, um juízo sintético a priori, ou seja, que seja universal e necessário e que acrescente informação ao mundo? Essa é a grande pergunta da crítica da razão pura. Que ele responde, sim, existe. São juízos relativos à estrutura das condições de possibilidade do conhecimento. Nosso conhecimento se divide em sensível e intelectivo, e os objetos são moldados pela intuição e pelo intelecto. Existe uma coisa que é o nosso intelecto, a nossa estrutura cognitiva, sensibilidade e intelecto, que filtra todo o acesso que nós temos à realidade, mas filtra de modo universal e necessário, porque todo e qualquer ser racional tem essa estrutura. No entanto, nós nunca sabemos o que é a realidade nela mesma. Por quê? Porque toda vez que nós a ela vamos nos dirigir, ela passa por esse filtro. Só que nós concordamos uns com os outros, embora não tenhamos acesso à realidade diretamente, porque o filtro que eu tenho é o mesmo que você tem. Portanto, nós apreendemos a realidade de modo igual. E essa apreensão é universal e necessária. É ela que importa. Certo? Na crítica da razão prática, o Kant pega de volta a possibilidade de falar sobre a realidade ela mesma. Sobre a realidade ela mesma. Que ele tinha proibido na crítica da razão pura. Né? O Kant utiliza termos muito técnicos, né, muito próprios dele, e fala que a realidade ela mesma, aquela que não passa pelo nosso conhecimento, é uma realidade numênica. E a realidade que passa pelo nosso conhecimento é a realidade fenomênica. A realidade fenomênica, portanto, é aquela que é filtrada pelo nosso conhecimento. A realidade numênica é aquela que não é filtrada, mas que é pressuposta. Na crítica da razão pura, o Kant diz não temos acesso à realidade numênica, só à fenomênica. Na crítica da razão prática, o Kant vai estabelecer uma espécie de acesso. Como? Ele argumenta que a existência da lei moral, isso na crítica da razão prática, pressupõe liberdade da vontade. Não há que se falar, caso queiramos falar de certo e errado do ponto de vista moral, se não falarmos que nós temos certa liberdade para decidir o que é certo e errado. Certo e errado só valem num contexto em que a liberdade existe.
É por isso que não falamos que animais agem bem ou mal do ponto de vista ético. Animais não têm liberdade. É por isso que nós não falamos que bebês fazem algo certo ou errado do ponto de vista ético, porque bebês não têm liberdade. A lei moral, né, o certo em termos morais, ou errado em termos morais, pressupõe liberdade. Certo. A consciência do dever implica capacidade de escolher agir de maneira diferente, o que sugere presença da liberdade. Ou seja, se eu sei que eu devo fazer alguma coisa, é porque eu sei que eu poderia não fazer. Eu sei que eu poderia não fazer. No entanto, eu escolho fazer e é por isso que isso é um dever para mim. Dever pressupõe liberdade. A liberdade é entendida em termos negativos aqui, como a independência da vontade em relação à lei natural, né? E ao conteúdo da lei moral. Ou seja, a liberdade é entendida como aquilo que acontece sendo ou não a natureza como é. A liberdade, portanto, é completamente independente da natureza. Afinal de contas, nós, seres humanos, somos livres justamente porque não nos restringimos à nossa genética. Não nos restringimos a uma única e simples cadeia causal. Ter liberdade, de certo modo, é sair da cadeia causal estrita da natureza. Isso é ter liberdade, né? Mas a liberdade também é vista em termos positivos, como a capacidade de se autodeterminar, de acordo com a própria vontade. Então, liberdade é negativa. Por quê? Porque ela é aquilo que não depende, por isso negativo, não depende da natureza. E ela é positiva porque ela é capaz de se autodeterminar. O Kant critica éticas que se baseiam em conteúdos, argumentando que comprometem a autonomia da vontade. Ele postula a existência da liberdade, da imortalidade da alma e de Deus como requisitos práticos para a moralidade. Não dá para saber se o mundo opera conforme a liberdade, não dá para saber se a alma é imortal, não dá para saber se Deus existe. Por quê? Porque liberdade, imortalidade da alma e Deus vão para além da experiência humana. A liberdade porque diz respeito à estrutura da realidade, e nós não temos como ver a estrutura da realidade. A imortalidade porque diz respeito a algo para além do mundo empírico, e Deus igualmente. No entanto, esses três conceitos, diz o Kant, defende o Kant, têm que ser pressupostos, no jargão dele, postulados, porque caso não haja liberdade, imortalidade da alma e Deus, não haveria lei moral. Ora, mas há lei moral. Então, liberdade, imortalidade e Deus existem também. Eu não posso conhecê-los, mas eu preciso pressupô-los, postulá-los. Portanto, eles que pertencem ao mundo, independentemente do meu conhecimento, são postulados como existentes. Isso conecta a crítica da razão pura com a crítica da razão prática, né? Então, o Kant proíbe o conhecimento, mas ele postula como existente, porque sem eles não faz sentido falar em certo e errado do ponto de vista ético. Vitor, não entendi. É só um resumo. Para entender, você tem que ver a aula. E tem a terceira crítica, que é a crítica da faculdade do juízo. Na crítica da faculdade do juízo, o Kant identifica um abismo entre o domínio da natureza, que é a realidade fenomênica, né, captada pelo conhecimento, em que o princípio mecânico da causalidade eficiente opera. De fato é isso, né? Quando eu tenho acesso à realidade via o meu conhecimento, eu só capto a realidade via princípio de causalidade. Via princípio de causalidade. Ou seja, para eu fazer com que o mundo tenha sentido, eu tenho que filtrá-lo por meio do princípio causal. Isso causa aquilo outro. Sem o princípio da causalidade, o mundo não faz sentido. É assim que eu capto o mundo, em termos de cognição. O Kant fala isso na crítica da razão pura. A causalidade é uma categoria do intelecto humano universal e necessária. Todo ser racional que tem acesso à realidade de modo cognitivo capta a realidade por causalidade. No entanto, na crítica da razão prática, o domínio não é o da natureza, é o da liberdade. É a liberdade que ele está tentando explicar lá. É a realidade numênica, em que a vontade coloca para si os próprios fins, de modo livre. Ora, a liberdade parece, de certo modo, contrariar o princípio da causalidade. O princípio da causalidade, no final das contas, é aquele que diz que tudo funciona
seguindo uma certa causalidade estrita. No entanto, a liberdade é aquela que se autodetermina independentemente da natureza. Tem um abismo aí entre os dois. Então, como é que a realidade pode ser composta de dois domínios tão diferentes, o da liberdade e o da natureza? O Kant, então, encontra essa conexão entre os dois nas condições de possibilidade da faculdade do juízo. Por isso a crítica da faculdade do juízo. No princípio finalístico na realidade, ou seja, o juízo, a faculdade do juízo é aquela que faz com que nós olhemos para a realidade e falemos sobre a realidade. Essa é a faculdade do juízo. E o Kant diz, não tem como falar sobre a realidade se nós não pressupormos, postularmos mesmo, que a realidade tem certa finalidade. Ou seja, que as coisas não acontecem por acaso. Elas acontecem seguindo certo propósito. Eu sei que a realidade segue finalidades? Não sei. Porque isso é um conceito para além da experiência. Mas não faria sentido tentar entender a realidade se eu não pressupusesse isso, diz o Kant. Então, sem tal princípio, diz o Kant, nenhum juízo seria possível. Com tal princípio, a realidade como um todo, além do nexo mecânico de causalidade eficiente, né, também pode ser concebida a partir de uma causalidade final. Só que ver uma causalidade final na realidade, segundo Kant, é de certo modo conciliar a causalidade estrita com a autodeterminação da vontade. Por quê? Porque a autodeterminação da vontade também segue finalidade, uma finalidade que ela mesma se impõe. Se eu partir da premissa de que a realidade, como um todo, segue certa finalidade, então eu consigo entender como a liberdade nela opera. Que a liberdade é justamente essa faculdade de colocar para si finalidades. Essa é a saída do Kant. Vitor, muito complicado. Eu sei, a gente explica com mais detalhes lá na aula. Mas aqui eu só estou para anunciar. Eu quero que você entenda é que o projeto kantiano, em termos filosóficos, é tentar explicar como é que nós temos acesso à realidade, como é que nós temos entendimento ou compreendemos a nossa liberdade e como é que nós juntamos esses dois mundos, porque parecem ser muito distantes. A realidade parece seguir um nexo estrito de causalidade, a liberdade parece fugir desse nexo estrito de causalidade e conciliar os dois é um problema. Como é que eu concilio liberdade num mundo um mundo de causas e consequências? Uma vez que a liberdade parece ser justamente a saída desse nexo estrito de causas e consequências. Como é que eu faço isso? E esse é um problemaço que vai ser herdado no idealismo alemão. O idealismo alemão todo vai tentar conciliar esses dois mundos. O da natureza, nexo de causalidade estrito, e o da liberdade, saída do nexo de causalidade estrito. Mas antes de ir para o idealismo alemão, nós falamos sobre o romantismo alemão, né? E esse aqui foi o terceiro módulo. E o romantismo alemão é uma reação a esse domínio da razão na cultura europeia. O romantismo é uma reação desse domínio da razão na cultura europeia. Eu destaquei aqui, numa das aulas do curso, 4 grandes características do romantismo: a originalidade singular, o todo orgânico, o anseio pelo infinito e a ironia. O que é a originalidade singular contra a razão universal do iluminismo? O iluminismo focava na razão discursiva, na análise empírica, na aplicação prática, né? Se não dá para eu captar pela minha linguagem lógica, então eu desconsidero. Se não der para eu analisar empiricamente, então eu desconsidero. Se não dá para manipular a natureza, então eu desconsidero. Ao passo que o romantismo valoriza a razão intuitiva e não a razão discursiva que só se mobiliza pela linguagem. O romantismo valoriza o sentimento e não só a análise empírica, manipulativa da realidade. O romantismo valoriza a expressão artística individual e não só a aplicação prática, utilitária, econômica. O romantismo, sobretudo, valoriza o transcendente. E não o transcendental do Kant, o transcendente mesmo, aquilo que vai além do mundo empírico. Contra a compreensão universal da realidade, de modo discursivo, empírico, prático, a ênfase passa a ser agora na existência particular. Eu me preocupo com o indivíduo, com seus sentimentos, com suas vontades únicas,
e não com a capacidade racional de compreensão lógica da realidade. Aqui está o cerne do existencialismo, inclusive que vai florescer no século XX. Outra reivindicação do romantismo é um todo orgânico contra a natureza mecânica do iluminismo. O romantismo via a natureza como um todo orgânico, espiritual e material. Não só um, não só outro, os dois. Influenciados por Schelling, um filósofo do idealismo, e Hölderlin, que é um poeta. A natureza atingindo seu ápice no espírito humano era central para entender a cultura e a história, como na valorização da Idade Média e no espírito do povo, o Volksgeist. Eles viam a natureza não só como um nexo de causalidade estrito, como tendiam a ver os iluministas. Eles viam a natureza como um ser vivo, quase como um panteísmo. Panteísmo é a doutrina segundo a qual Deus é tudo. Tudo tem um certo ânimo, uma certa alma. Outra característica é que eles tinham um anseio pelo infinito, o Sehnsucht. O romantismo buscava o infinito, unindo a natureza e a história humana na vida infinita. O espírito do povo representava a realidade finita, enquanto a expressão individual refletia sua singularidade. A razão intuitiva era preferida à discursiva, visando captar a totalidade da realidade e romper limites conceituais. Arte, filosofia e religião eram vistas como caminhos para o infinito. Esse anseio por compreender o infinito, e não só de modo lógico, estrito, racional, fazendo uso da arte e da religião também, é uma das necessidades dos românticos que vai estar presente, por exemplo, em Hegel. E um quarto traço dos românticos é a ironia. A ironia romântica é a autoconsciência bem-humorada dos românticos diante de uma impossibilidade de todo o seu esforço intelectual, que é expressar a realidade em sua totalidade. Os românticos sabem que não tem como expressar a realidade em sua totalidade, ainda mais de modo não linguístico. Mas eles fazem questão de dizer, de ter disso consciência. E, inclusive, fazer disso humor. Esse traço se contrasta com a visão comum do romantismo, enfatizando racionalidade e autorreflexão. O romantismo tem, sim, racionalidade e autorreflexão e consciência dos próprios limites. O romantismo não é só um movimento irracionalista. Bom, esse é um resumo do romantismo. E façamos um resumo do idealismo também, né? Que é o movimento que aconteceu no mesmo período. Lembra? Iluminismo século XVIII, romantismo e idealismo século XIX. O que é o idealismo alemão? O idealismo alemão durou 61 anos, de 1770 a 1831. O problema do idealismo, ou seja, a questão a que ele tenta responder, é este: como fundar no sujeito pensante, que é a realidade não redutível a uma dimensão física, esse sujeito pensante não é um sujeito individual, como fundar no sujeito pensante a realidade pensável, ou seja, a realidade que abarca a dimensão física. Esse é o problema central do idealismo. Como fundar num sujeito pensante a realidade pensável. O problema do idealismo alemão em específico é este: como conceber o sujeito pensante como um sujeito absoluto e, consequentemente, romper o dualismo entre pensável e cognoscível. O que é o dualismo entre pensável e cognoscível? Quem fez esse dualismo foi o Kant, né? O cognoscível é aquilo que passa pelo meu intelecto, pela minha cognição. Passa pelas minhas condições a priori de possibilidade do conhecimento. O pensável é aquilo que a razão tenta conceber, não necessariamente o intelecto. A razão é maior que o intelecto. A razão tenta se dirigir até a realidade sem limites. É por isso que o nome da obra do Kant é Crítica da Razão Pura. A razão pura, ou seja, aquela que não tem o limite da sensibilidade, concebe a realidade de modo muito temerário. Ela acha que ela consegue captar certos objetos, quando na verdade ela não pode. E é essa crítica da razão pura, sem os limites da empiria, que o Kant faz na Crítica da Razão Pura, né? Então, uma coisa é o pensável, aquilo que a razão acha que ela pode conceber. Outra coisa é o cognoscível, aquilo que a razão pode de fato conhecer. O que ela pode conhecer é a estrutura da natureza.
com nexo de causalidade. O que ela pode conceber, por exemplo, é a liberdade. É Deus. É a imortalidade da alma. Só que essas duas coisas se conciliam? Essa é a grande questão. Na dimensão filosófica, o idealismo alemão é um constante diálogo com Kant, que nega a pretensão de identificar sujeito pensante e realidade pensável. De um lado, há uma limitação do sujeito pensante, ao tentar captar a realidade pensável. Ele não pode ir além da empiria, né? De outro, a realidade é pensável. A razão até se dirige à realidade, mas ela não pode conhecer a realidade. Há, então, um dualismo intransponível entre sujeito pensante e realidade pensável, no que diz respeito ao conhecimento. Em termos de dimensão sociocultural, a transformação social é caracterizada pela passagem da sociedade de ordens, que é o antigo regime, para a sociedade de classes, que é a sociedade industrial. Uma sociedade altamente hierarquizada em termos de nobreza, para uma sociedade altamente sem hierarquias. Vamos facilitar, né? Que é a sociedade industrial. Ou pelo menos que a hierarquia está muito mais presente na capacidade de ganhar dinheiro do que na capacidade de nascer numa família determinada. Em termos de mudança sociocultural, com repercussões filosóficas, trata-se do momento em que o indivíduo se torna o cerne de toda a transformação social. Na sociedade de ordens, no antigo regime, o centro não era o indivíduo, o centro era a família. Na sociedade de classes, o centro passa a ser o indivíduo. Essa atmosfera motivará a crítica da sociedade individualista. Ou seja, o idealismo alemão, junto com o romantismo alemão, serão movimentos de reivindicação de certa reconexão com a totalidade, num contexto de pulverização social, num contexto em que o indivíduo destacado da sociedade é cada vez mais valorizado. Essa é a dimensão sociocultural, tanto do romantismo quanto do idealismo. E qual que é a questão fundamental? O ponto de partida das diversas tendências do idealismo alemão, no a sua uma, né, é uma questão fundamental. Como passar da crítica do Kant, né, que separa os domínios da realidade, da liberdade e da natureza, ao sistema, que tenta unificar esses domínios, certo? Como passar da crítica, da separação entre os domínios, ao sistema, à unificação. Né? Todos os idealistas alemães, o Fichte, o Schelling e o Hegel, vão propor sistemas, ou seja, modos de unificar os domínios da realidade. Encontrar um sistema é unir os campos que Kant deixara separados, o da ciência, da moral e da ordem do mundo, né? O da natureza, o da liberdade e de como tudo isso se conecta, com base em seu dualismo intransponível entre eu e absoluto. Qual que é a posição do Hegel nesse idealismo aqui? De Kant partem três direções divergentes. Fichte, que enfatiza que o sujeito é o elemento unificador. Schelling, que enfatiza que a natureza é o elemento unificador. E Hegel, que vai enfatizar que a história é o elemento unificador. Nesse sentido, sujeito, natureza e história seriam conceitos matriciais, fundamentais, que permitiriam a exploração de tudo aquilo que a herança kantiana permitia. As três grandes categorias vão ser reunidas na Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Hegel. O sujeito se transformará em ciência da lógica, a natureza em filosofia da natureza e a história em filosofia do espírito. Esse é o sistema do Hegel, né? Esse é o sistema do Hegel. Falando em Hegel, nós tivemos um módulo só sobre esse bonitinho aqui, que, felizmente, com o auxílio da inteligência artificial, foi captado sorrindo. E para resumir Hegel, a gente pode pegar essa tabela aqui. Hegel tem uma concepção de razão que é peculiar e que não é a mesma de Kant. Kant e a separação sujeito-objeto, né? Vamos tentar ver essa diferença. Kant entende a razão como uma capacidade do pensamento, do sujeito, que se dirige ao mundo externo, o objeto, mas nunca com ele se identificando. Por quê? Porque a razão é justamente a capacidade que o homem tem de se dirigir à natureza sem limite. Sem limite. Quando o homem se dirige à natureza com os seus devidos limites, ele está com o seu conhecimento.
e não mais só com a sua razão. Tá com seu entendimento. A razão no Kant é a capacidade que o pensamento tem de ir em direção à natureza, mas com ela nunca se identificar. Com ela nunca se identificar. Há um dualismo inconciliável entre sujeito e objeto em Kant. Fichte, que é o primeiro grande idealista, identifica sujeito e objeto. E não mais separa sujeito e objeto. O dualismo kantiano, no entanto, conduz ao ceticismo, diz o Fichte. Por que o ceticismo? Conduz à ideia de que eu nunca sei se de fato eu estou me referindo à realidade ou estou me enganando. Certo? O Fichte insiste que a única maneira de resolver o problema é postular, a partir do princípio que há uma identidade sujeito-objeto. Eu não posso provar que há uma identidade sujeito-objeto, mas eu posso partir do princípio que sim. A questão é, onde se encontra essa identidade sujeito-objeto? Né? Onde se encontra? E o Fichte diz, somente em um tipo de conhecimento, o autoconhecimento. Ou seja, o autoconhecimento vai ser o modelo a partir do qual todo o idealismo alemão construirá a sua teoria. Fala assim, pensa no Vitor se autoconhecendo. O que está acontecendo nesse ato mental? Quando o Vitor se conhece, o conhecimento do Vitor se dirige para onde? Para o computador? Para esse copo? Para esse microfone? Não. O conhecimento do Vitor se dirige para o conhecimento do Vitor. Isso é autoconhecimento. Certo? Portanto, o autoconhecimento é um modelo fundamental para pensar identidade sujeito-objeto. O sujeito, o conhecimento, é o mesmo que o objeto, o conhecimento. Isso que implica autoconhecimento. Sujeito e objeto são a mesma coisa. A sacada do Fichte é: e se nós concebêssemos a realidade como sendo um grande sujeito que se conhece a si mesmo? Porque se nós partimos dessa premissa, não há diferença entre sujeito e objeto. E é isso que ele faz. É isso que ele faz. Somente no autoconhecimento, o sujeito que conhece é um e o mesmo em relação ao objeto conhecido. O autoconhecimento, então, torna-se o paradigma de todo conhecimento. O Fichte vai dizer, então, que para resolver o abismo que o Kant inseriu entre sujeito e objeto, é preciso partir de um princípio basilar na teoria que a gente vai construir. Sujeito e objeto são o mesmo. E a partir daí eu começo a entender como é que a realidade se estrutura. E aí se desenvolve a teoria do Fichte, que eu não vou colocar aqui, porque isso aqui é só um resumo. Vem o Schelling e introduz a noção de absoluto. Diz o Schelling que sujeito e objeto são apenas atributos de uma totalidade infinita, que os abarca, o absoluto. Antes de serem distintos, sujeito e objeto, são apenas diferentes graus de organização e desenvolvimento de uma única força viva que tudo abarca. Então, o que existe, e aqui o Schelling concorda quase integralmente com Spinoza, o que existe é uma única entidade na realidade inteira. Uma única substância, dirá o Spinoza, né? O Schelling fala, o que existe é só o absoluto. Esse absoluto tem graus distintos de manifestação. Uma hora ele se manifesta como sujeito, outra hora ele se manifesta como objeto. Mas sujeito e objeto não são duas coisas diferentes. São apenas atributos diferentes de uma mesma coisa. O absoluto. Hegel vem e redescreve o que significa razão. Com base nisso, Hegel chamará de razão justamente o que Kant nega. O que é razão para Hegel? Razão para Hegel é a identidade sujeito-objeto. Isso que é razão para Hegel. Hegel dirá que as determinações constitutivas do sujeito pensante, são determinações constitutivas dos próprios seres, da própria realidade. Se eu identifico como é que o sujeito pensante pensa, eu identifico como é que a realidade inteira se estrutura. É esse o insight fundamental do Hegel. Tudo que é real é racional, tudo que é racional é real. A realidade, ela mesma, segue uma estrutura racional,
Porque a estrutura da razão é a mesma da estrutura da realidade. Que a estrutura do sujeito pensante é a mesma estrutura do objeto pensado. É por isso que o Hegel vai fazer uma grande análise, partindo da mesma ideia do Fichte, né, de que a realidade é um sujeito se conhecendo a si mesma, né? Por isso que o Hegel vai fazer uma grande análise de quais as categorias que esse sujeito utiliza para se conhecer a si mesmo. Ele vai fazer, tem categorias lógicas, tem categorias naturais e tem categorias espirituais. Daí ele vai construir a sua ciência da lógica, ciência da natureza e ciência do espírito. O Hegel é um pós-kantiano. O que torna Hegel um pós-kantiano é a sua tentativa de articular a constituição da realidade em si mesma e não apenas os modos de conhecer a realidade. Para o Hegel, o modo de conhecer a realidade é a mesma coisa que a realidade nela mesma. O Hegel dirá que as determinações constitutivas do sujeito são as mesmas determinações constitutivas do objeto. Porque o objeto nada mais é do que um sujeito conhecendo a si mesmo. É o que disse Fichte, o que disse Schelling e o que desenvolve Hegel. Portanto, Hegel tem uma certa metafísica, embora não utilize a palavra metafísica para designar o que está fazendo. Hegel se recusa a adotar o termo metafísica e, quando o emprega, é em sentido negativo. No entanto, concebe o propósito da filosofia como o conhecimento racional do absoluto. Esse é o propósito da filosofia. O absoluto é o incondicionado, é aquilo que não pode ser abarcado. Nesse sentido, o que Hegel faz é exatamente o que Kant concebia como metafísica. A tentativa de conhecer o incondicionado por meio da razão pura. É isso que o Kant dizia que não era possível. E o Hegel vai dizer, é possível sim. Hegel usa o absoluto não em referência a uma entidade especial, algo que está fora desse mundo. Não. Mas sim um conjunto de determinações que são a base da identidade, da subjetividade e da objetividade. Esse é o absoluto. A tarefa da filosofia, então, é a articulação das determinações da realidade e não a demonstração de uma existência suprassensível. O absoluto em Hegel não é algo além desse mundo. O absoluto é este mundo, que é composto de sujeitos e objetos, que na verdade se articulam como uma coisa só. Tentar entender como essa articulação acontece é o papel do Hegel na sua filosofia. Bom, isso aqui é os fundamentos do sistema do Hegel para a gente analisar cada livro em específico. A fenomenologia do espírito, a ciência da lógica, a filosofia do direito do Hegel, nós remetemos ao curso. E aí nós fomos para Marx. Diante dessa grande teoria chamada idealismo alemão, com esses três grandes nomes, Fichte, Schelling e Hegel, tentando entender a estrutura mais íntima da realidade, tentando unificar os campos da natureza e da liberdade que Kant houvera separado como o ápice do iluminismo e da razão criticando a si mesma, vem não um idealista, mas um materialista preocupado não em entender a realidade, mas em modificá-la. Estamos falando aqui, claro, de Karl Marx. Karl Marx, que foi um aluno de Hegel, um leitor de Hegel, um aprendiz de Hegel, mas que, partindo de bases hegelianas, tentou subvertê-las. Marx contra Hegel. O que Marx tem contra Hegel se localiza num escrito chamado Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. E a filosofia do direito de Hegel, por sua vez, é nada mais nada menos do que parte da filosofia do espírito de Hegel. E a filosofia do espírito de Hegel nada mais é do que parte da sua enciclopédia das ciências filosóficas. E a sua enciclopédia das ciências filosóficas nada mais é do que a sua tentativa de compreender o absoluto. O Hegel gosta do número 3, e ele sempre divide em 3 essas tentativas de compreensão do absoluto. Né? Ciência da lógica, filosofia da natureza e filosofia do espírito. Dentro da filosofia do espírito, ele está tentando entender o absoluto quando ele se manifesta na cultura humana. Espírito aqui se refere à cultura humana. Dentro da cultura humana existe a manifestação do direito. Quando Hegel fala do direito, ele fala não só do certo e do errado do ponto de vista jurídico, né? Mas ele fala do modo como os seres humanos se organizam para construir as suas instituições. Por exemplo, o Estado. O Hegel fala sobre o Estado na sua filosofia do direito. Só que para o Hegel, o surgimento do Estado nada mais é do que uma decorrência lógica, e não contingente, mas lógica,
do modo como a natureza como um todo se desenvolve, que por sua vez é uma consequência lógica do modo como a estrutura do absoluto se desenvolve. O Marx critica a visão de Hegel sobre a relação entre a sociedade e o Estado, né? Afirmando que Hegel recorre a uma transição lógica em vez de real. Ou seja, o Estado nasceria quase como que por um impulso de uma lei inscrita na estrutura da realidade, e não por uma contingência histórica. O Marx é aquele que vai reivindicar que as relações humanas são, antes de tudo, contingentes e históricas e não necessárias e universais. Né? O Marx argumenta que a sociedade civil não é autossustentável, como dizia o Hegel, e ela deve ser criticada para resolver dois problemas fundamentais: alienação e desigualdade. Alienação e desigualdade. O Marx está inserido num contexto de jovens inspirados por Hegel, chamados de jovens hegelianos, que adoravam criticar a religião e a política do seu tempo, mas faziam isso de modo a não abalar as estruturas sociais. O Marx, inserido nesse contexto, critica a religião, mas para de criticar a religião e parte para a crítica política e social. Destacando que a crítica filosófica, se não resultar em ação revolucionária, não deve ser feita. Ou de nada serve. O Marx rejeita a noção de história de Hegel e propõe que a realidade fundamental não é o espírito ideal, é a natureza. É a natureza. O homem faz parte da natureza e antes da natureza nada há. Nada há. O Marx adota dois aspectos de Hegel, no entanto. A dialética da realidade, ou seja, a ideia de que a realidade é fundamentalmente contraditória, e o autodesenvolvimento humano, ou seja, a capacidade que os homens têm de se auto-orientar e se desenvolver. Mas ele se separa do idealismo hegeliano porque ele acha que isso não é uma questão de estrutura lógica da realidade, mas sim de lutas históricas. Ele enfatiza que a realidade sensível e o trabalho manual são fundamentais. A alienação do produto do trabalho pode ser superada pela abolição da propriedade privada dos meios de produção, que é alcançável através da revolução social, né, e uma transição para o comunismo. O Marx integra, melhor dizendo, o hegelianismo de esquerda com o socialismo. Resumi muito, né? Mas, bom, isso aqui não é uma aula das relações fundamentais de Hegel e Marx, mas só dos resultados. Te remeto à aula no curso, caso você queira entender mais isso. Tem muita coisa para falar de Marx, mas começar uma aula de panorama, eu lembro do esquema do Geoff Boucher, né, que é um estudioso dos marxismos, livro de quem nós nos utilizamos para tentar entender o que era a proposta de Marx, em resumo, né? E segundo Geoff Boucher, Marx tem três palavras-chave. Praxis, história e estrutura. Ou seja, Marx parte da concepção fundamental, que talvez alicerce todo o seu programa teórico, de que o homem produz a própria existência de modo material. Marx não discordaria de Sartre, caso o tivesse conhecido, quando Sartre diz que a existência precede a essência. Marx não discordaria de Sartre. Tampouco de Heidegger, que defendia a mesma ideia. O homem só existe na medida em que produz materialmente a própria existência. Ou seja, o homem só existe na medida em que come, bebe, se veste, produz a própria moradia, mantém relações com outros homens. Sem isso, não há homem. Há a ideia de homem, mas a ideia de homem é posterior e não anterior. Então essas são as raízes da condição humana, que está localizada na relação indissociável entre homem, humanidade, e natureza. Não existe homem sem natureza, não existe, né, uma sem outra. E, porque homens têm que se coordenar para produzir a sua própria existência material, eles se dividem, cada um com sua função, com sua divisão de trabalho. E
uma vez instaurada a divisão de trabalho, a divisão de funções, instaura-se uma luta de classes, que é uma luta daqueles que possuem mais com aqueles que possuem menos. E isso é o verdadeiro fundamento do modo como as relações sociais se estabelecem. É a praxis. Marx, a partir daí, entende que a história se movimenta de certo modo. Ele tem uma compreensão do processo histórico como dirigido por essa luta de classes para atingir formas cada vez mais elevadas de sociedade. Ele entende, portanto, que cada organização social tem uma estrutura. No terreno da luta de classes, a dinâmica social é moldada por fatores econômicos e interage com fatores políticos e ideológicos. Tem uma estrutura econômica, que é aquela produção material da própria existência, o modo como as pessoas se relacionam para produzir a própria existência, que interage profundamente e, por vezes, de modo decisivo naquilo que vai ser a política, ou seja, o modo daquela sociedade organizar o poder, e aquilo que vai ser a ideologia, ou seja, o modo que aquela sociedade tem de produzir mentalidades. Filosofia, religião, arte. A estrutura social é uma interação entre fatores econômicos, políticos e ideológicos. A história se movimenta com base na luta de classes, e a luta de classes se fundamenta na divisão do trabalho, que se fundamenta na concepção mais básica de humanidade, que é a humanidade não existe sem a produção material da própria existência. Certo? Esse é o esquema do Marx. E quando nós vamos para os marxismos, né, o Jeff Baucher também tem um esquema. Marxismos, ora se articulam como restauração, ora como renascimento e ora como reconstrução. Quando se articulam como restauração, são o resgate de uma doutrina original, das suas distorções posteriores, que ocorre quando a conexão entre história, estrutura e praxis é reafirmada. E aqui o exemplo basilar é o marxismo clássico, que tenta reafirmar praxis, história e estrutura por meio de procedimentos das ciências naturais, e reivindica que Marx, que falava em materialismo histórico, na verdade está falando de uma ciência tal qual as ciências naturais. Tem um renascimento de Marx, que acontece quando novas orientações, mediante uma variação de premissas do argumento, acontece. Por exemplo, adota dos 3 termos, história, estrutura e praxis, 2, e varia 1. Por exemplo, o marxismo hegeliano, que adota história e praxis, mas varia o conceito de estrutura. Por exemplo, a escola de Frankfurt, teoria crítica, que adota história e estrutura, mas reconceitua praxis. Por exemplo, o marxismo estruturalista, que adota praxis e estrutura, mas reconceitua história. Temos aqui nomes como no hegeliano, Gramsci, Lukács, na escola de Frankfurt, o Adorno, Horkheimer, nós já vimos, Walter Benjamin. No estruturalista, Althusser, principalmente. Mas há uma reconstrução também, que é a completa reformulação de um argumento para ajustar os seus objetivos às novas premissas. Implica repensar o que é história, o que é estrutura, o que é praxis, a partir do zero. E aqui tem o marxismo analítico como o principal representante, que não partia de uma compreensão total da realidade, coisa que Marx tem em comum com Hegel, mas de um individualismo metodológico, né? E de métodos de pesquisa filosófica contemporânea muito mais empíricos e estatísticos do que filosóficos propriamente ditos. Esses são os marxismos, meus amigos. E herdeiros de Marx. Em algum sentido, Marx é um iluminista, porque o iluminismo, lembra, é um movimento que reivindica a crítica profunda, né? O iluminismo é um ceticismo, inclusive se direcionando a si mesmo. Ora, Marx é um dos grandes críticos da modernidade. Ele critica o que ele considera o fundamento do modo como a realidade se estrutura, que é o seu sistema econômico, o seu modo de produção, chamado de capitalismo.
O Marx é um dos grandes críticos da modernidade. E, nesse sentido, ele é um dos grandes iluministas, que tem plena confiança na capacidade racional humana, não só de criticar o fundamento da realidade, mas de conceber uma nova estrutura social, via racionalidade. O Marx é um anti-idealista no sentido de compreender que não é preciso se preocupar com a unificação dos campos da natureza e da liberdade, porque isso já está dado desde sempre. O homem sem a natureza não é o homem. Basta tentar compreender o homem concreto e não o homem ideal, diz o Marx. Portanto, não é preciso partir da premissa de que o que fundamenta a realidade é algo ideal. O que fundamenta a realidade é a materialidade. Por quê? Porque não existe homem sem natureza. Ponto. Em vez de nós tentarmos nos debater com questões da estrutura da realidade ela mesma, que tal nós tentarmos nos debater com questões da estrutura da realidade social? Por quê? Porque na realidade social tem gente sofrendo, tem gente sendo explorada. Tem um sistema todo baseado na exploração que precisa ser modificado. Que tal a gente aliar teoria e prática? Essa é a proposta do Marx. O Marx, junto com o seu grande parceiro intelectual, o Engels, fazem escola e geram inúmeros outros movimentos que nós já vimos, que nem sempre concordam entre si, e que formam esse caldo cultural que nós chamamos de marxismo, no singular, quando na verdade nós deveríamos chamar de marxismos. Marxismos. Tentar entender a minúcia desses termos todos foi o que nós fizemos durante o curso inteiro. Aqui foi só um panorama. Espero que vocês tenham aproveitado em termos de revisão, para quem acompanhou o curso inteiro. Espero que você tenha aproveitado em termos de estímulo para estudar, caso você esteja vendo isso pela primeira vez.